Olá, eu sou Roberto Kirizawa, criador do programa Quando Menos é Mais. Aqui você tem acesso ao minimalismo de uma forma totalmente diferente. Você já utiliza a famosa lista de tarefas para controlar o que tem que fazer durante o dia? Pois é, eu utilizo há muito tempo e hoje eu vou te contar o lado bom e o ruim de se utilizar a lista de tarefas. Eu comecei a utilizar a lista de tarefas quando comecei a trabalhar com TI. Para quem não sabe, é a abreviação de Tecnologia da Informação, ou seja, informática. Era o começo da minha carreira e logo percebi que tinha muitas coisas para fazer e era muito complicado ter que ficar lembrando delas a toda hora. Então, mesmo nunca tendo ouvido falar em lista de tarefas, comecei a criar minhas próprias listas que eram feitas basicamente dobrando um papel sulfite até que pudesse caber no bolso da camisa. Bom, então eu pegava aquele papel sulfite todo dobrado e ia escrevendo tudo que ia aparecendo para fazer, desde tarefas corriqueiras até tarefas que tinham a ver com algum projeto. O papel sulfite dobrado funcionou para mim por um bom tempo. Era prático, pois não pesava nada para carregar no bolso e uma coisa muito importante, era barato. Bastava pegar uma folha de sulfite que estivesse dando bandeira em algum lugar, dobrar e começar a escrever minha lista de tarefas. Este meu método, criado assim sem nenhum estudo aprofundado no assunto, funcionou por bastante tempo. Quando eu comecei a tomar conta de vários projetos ao mesmo tempo, tive que arranjar um método para saber quais atividades pertenciam a quais projetos. Aí sabe o que eu fiz? Imagine que você acha que, por eu trabalhar com informática, eu criei um super programa para controlar todas as minhas tarefas organizadas por projeto. Não é isso? Mas não. Eu resolvi de forma bem mais simples e econômica. Simplesmente passei a carregar mais papéis sulfites dobrados no bolso. Então, cada papel correspondia a um projeto. Quando tinha uma tarefa a ser realizada no projeto X, eu anotava o papel no respectivo projeto. E assim ia fazendo. Isso me deu mais um bom tempo de sobrevida com este meu método de listas de tarefa. Uma coisa importante que eu tenho que te contar é que quando eu comecei a usar esse método, era começo de carreira, eu não tinha muita experiência de vida e minha meta do dia era terminar com toda a minha lista de tarefas, ou seja, conseguir riscar todas as tarefas que estavam listadas. Porém, eram poucos os dias em que eu conseguia realizar esta façanha e isso começou a me aborrecer. A sensação que eu tinha ao terminar o dia e ver a minha lista de tarefas ainda com muitas coisas para fazer era de fracasso. E passar o dia correndo como um louco para poder riscar todas as tarefas e no final terminar com esta sensação estava me desmotivando bastante. Até que depois de muito refletir, comecei a entender o que eu estava fazendo de errado. Existiam dois fatores cruciais que impactam a quantidade de coisas escritas na lista de tarefa. Uma é que projetos sempre têm atividades que dependem de outras para começar ou prosseguir. Não adianta querer adiantar, é necessário ter calma aguardando o devido momento para determinada atividade iniciar. Outra coisa, e esta é a mais importante, é que enquanto estamos vivos, principalmente quando você é uma pessoa interessada e empreendedora, sempre haverá oportunidades de melhoria e coisas aparecendo para se fazer no seu dia. Você terá que aprender a lidar com isso. E eu tive que aprender a lidar com isso na marra. Comecei a escrever em vermelho as tarefas que eram mais importantes para priorizá-las na hora de escolher o que fazer. E dentro dos papéis de projeto que eu tinha, eu os numerava para poder indicar quais eram os projetos prioritários. Desta forma, eu sempre podia saber o que era mais importante estar fazendo
no momento em que eu ia escolher a próxima atividade a realizar. Até este ponto eu mantive o esquema do papel sulfite. O esquema que eu montei do papel sulfite era bom e funcionava bem. O problema é quando tinha muitos projetos andando em paralelo. Era bastante papel para estar carregando. Fora que chegava uma hora que esteticamente o papel já não estava tão apresentável, principalmente para abri-lo no meio de uma reunião e escrever algo mais. Me lembro que muitas vezes chegaram a me presentear com uma agenda. Acho que algumas pessoas ficavam com dó de mim por estar escrevendo naqueles pedaços de papel. Mas o fato é que era muito mais fácil carregar algumas folhas de sulfite no bolso da camisa do que ter que carregar uma agenda de mão para cima e para baixo. Até cheguei a tentar usar algumas agendas de mão que eu tinha ganhado por serem muito bonitas e me senti na obrigação de pelo menos tentar. Mas não deu muito certo. Era normal perdê-las nas salas de reuniões ou em visitas. Então, eu continuei com o meu esquema de folhas de sulfite até que começaram a aparecer os primeiros protótipos de smartphones. Na época, a empresa chamada Palm entrou muito forte com seus aparelhos que tinham um sistema operacional capaz de controlar agendas, planilhas, documentos e listas de tarefas. Experimentei adquirir um e fiquei maravilhado com o universo de possibilidades que o aparelhinho me dava. Resolvi começar a controlar minha lista de tarefas nele. O bichinho era leve, fácil de carregar no bolso e desta forma eu não perdia ele. E ainda por cima eu podia controlar minha lista de tarefas separando-as por projeto. Era possível escolher quais eram as tarefas prioritárias e deixá-las logo no começo da lista. O melhor de tudo é que conforme eu realizava as atividades, bastava clicar no quadradinho do lado da tarefa que ela era riscada e desaparecia da lista. Fora isso, ainda era possível escolher datas tanto para iniciar alguma tarefa, como também ter data limite para cumpri-las. Hoje em dia existem tantas possibilidades que a gente fica perdido. Existem inúmeros aplicativos com o intuito de controlar a sua lista de tarefas. Mas antes de sair baixando qualquer aplicativo, você tem que entender qual é o seu perfil, como você gosta de trabalhar e controlar a sua lista de tarefas. Acho que é importante ele estar sincronizado entre todos os seus dispositivos eletrônicos. Seja smartphone, computador ou tablet, você deve ter condições de poder acessar sua lista de tarefas atualizada e editá-la sem problemas algum, qualquer que seja o equipamento. Acredito que a melhor maneira de usufruir da lista de tarefas é entender que ela é uma caixa de entrada que recebe todas as coisas que precisam que sejam tomadas alguma ação em sua vida. O livro A Arte de Fazer Acontecer, escrito por David Allen, pode te ajudar neste sentido. Inclusive, eu já criei um conteúdo sobre ele e vou deixar o link na descrição para que você possa ter acesso a essa informação. O fato é que você tem que estar ciente que uma lista de tarefas é criada para receber tudo que você tem que fazer e não quer esquecer. Haverão tarefas que não serão para serem feitas nesse momento e ficarão lá por algum tempo. E está tudo bem. Não se estresse e nem comece a arrancar seus cabelos por ver a sua lista de tarefas crescendo e achar que nunca vai dar conta dela. Isso é a vida. O que cabe é a gente saber o que é prioritário e essencial. É aí que mora o segredo de se usar com sabedoria a sua lista de tarefas. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal e aproveite para clicar agora no sininho para ser notificado sobre os novos conteúdos como este que estarei disponibilizando para você. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!